Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez iniciamos o nosso A Hora da Bíblia ao vivo. Normalmente iniciamos pelo YouTube, hoje vamos fazer direto pelo Facebook. A Hora da Bíblia é o nosso quinto programa. O primeiro, iniciamos uma série de explicações escatológicas como a maior esperança da igreja, o arrebatamento, segundo programa, as 70 semanas Shabua de Daniel, certifica-te que a luz que há em ti não sejam trevas, e hoje falarei especificamente sobre o livro do Apocalipse, o livro da revelação, livro da esperança, livro do Senhor Jesus. Para tal, completarei a leitura aqui, convido-vos a leitura em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 em diante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da parábola de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, um dos livros talvez mais esquecidos nas pregações, um dos livros talvez mais esquecidos nos nossos púlpitos, um dos livros menos estudados nos cultos, chamado cultos de doutrina em muitas igrejas. Não lembro, a gente até tem a lição bíblica dominical na Assembleia de Deus e temos sim passado por temas, assuntos escatológicos, graças a Deus por isso, mas diariamente, semanalmente, sentimos falta dessa matéria, dessa explicação, desse tema, Apocalipse. E, por que não dizer, um dos temas mais ignorados pela atualidade. Um censo americano diz que os cristãos gostariam de ouvir mais sobre o Apocalipse, e isso chega a ser um alerta para muitos pastores, muitos líderes, tratarem sobre este tema tão querido, tão necessário e tão pouco entendido pelas pessoas. Graças a Deus, nosso pastor Joel Conceição, na ADECOF, é um estudioso nato do tema escatologia, profundo até eu diria, do tema escatologia. Que Deus continue abençoando a sua vida. Pastor Joel Conceição, Assembleia de Deus em Cosmos de Farias, Salvador, Bahia. Mas eu quero, em palavras entendíveis, tratar da introdução ao livro do Apocalipse, tá? Estamos ao vivo, então ao vivo é assim, ao vivo eu tenho que levantar, fazer um ajuste, para que tudo transcorra da melhor forma, tá bom? Não se espante, estamos ao vivo. Então, Apocalipse, uma palavra que vem do grego, eu não vou ir mais além do que convém o nosso tempo, porque eu quero trazer apenas hoje um panorama do que é o livro do Apocalipse. Ainda não vou entrar em capítulos do 1 ao 22, não, calma, vai chegar a vez. Então, o Apocalipse, ele se enquadra nos livros e no tema chamado escatologia, que tem a ver com o estudo das últimas coisas, né? Escatos, do grego, estudo das últimas coisas. Também tem a ver com parousia,
ou parousia, fim dos tempos. Ele está bem enquadrado nesse tema. O Apocalipse, do grego apokalupsis, tem a ver com desvendar, descobrir, revelar, ou seja, é o desvendamento dos segredos dos fins dos tempos. E ele se enquadra na literatura do Antigo Testamento também, chamada apocalíptica, que é justamente encontrada em livros como o profeta Ezequiel, o profeta Daniel e o profeta Zacarias, principalmente esses. E embora Isaías também tenha trechos futuros, profecias dos tempos do fim. Mas esses três, Ezequiel, Daniel e Zacarias, são especificamente em muitos dos seus textos apocalípticos. Então, para entender o Apocalipse, você deve passar também pela parte apocalíptica de Ezequiel, Daniel e Zacarias. Então, Apocalipse, desvendar, descobrir e revelar. O que temos aqui? Desvendar o quê? Tirar da sombra para a luz. Então, o próprio nome do livro Apocalipse, revelação, em palavras mais entendíveis para nós, já diz que ele não é um livro de trevas, ele não é um filme de terror. O livro Apocalipse, por contrário do que a ideia americanizada de que Apocalipse só trata de terror, não, o Apocalipse se trata de revelação. Revelação de quem o livro fala. O primeiro versículo que nós lemos diz aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Então o que temos aqui no Apocalipse? 4 personagens participantes dessa autoria. A revelação, ou o Apocalipse, é de Jesus Cristo, a revelação última, final de Jesus Cristo. Quem deu a Jesus Cristo? O Pai. Deus as deu. E quem a notificou a João? O anjo do Senhor. Então estamos falando de fé. Quando a gente fala de Apocalipse, falamos que Deus existe e deu o Apocalipse, como também o restante, os 66 livros da Bíblia, que Jesus existe depois da sua morte, ele está vivo, ressuscitado, é disso que o Apocalipse está falando, e vamos tratar no capítulo 1, como ele se apresenta para João. Estamos falando que Deus tem anjos a seu serviço, como Jesus mostrou isso durante o tempo que esteve na terra, e outras passagens da Bíblia vai falar constantemente sobre anjos, mensageiros do Senhor. E por último, temos a figura emblemática do apóstolo João, o mesmo, sim, para os estudiosos, para os pais da igreja. Quando eu falo pais da igreja, estamos falando de Policarpo, Irineu e outros que viveram posterior ao apóstolo João. Para os pais da igreja, não há dúvida que quem escreveu o Apocalipse, redigiu o Apocalipse, foi o mesmo João, aquele que era chamado de o discípulo amado, aquele para quem Jesus na cruz olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e disse: João, eis aí a tua mãe. Jesus entregou Maria, quando estava para morrer e ressuscitar, aos cuidados de João. Para você entender mais do Apocalipse, licença, eu preciso te explicar que, além de entender Ezequiel, Daniel e Zacarias, entender que o Apocalipse ele traz figuras simbólicas, eu também preciso te dizer que o Apocalipse ele é a conclusão dos planos de Deus de salvação para toda a humanidade. Então ele não é um livro de terror. Quem quer entender Apocalipse, isso é uma introdução. O que é uma introdução? Um convite para dentro do texto. Tá? Isso é uma introdução. Então a hora da Bíblia de hoje é uma introdução. Para entender Apocalipse, você tem que ler completamente o capítulo 24 de Mateus, tem que conhecer o capítulo 13 de Marcos, Evangelho de Mateus 24, Evangelho de Marcos 13 e Lucas capítulo 21. Leiam esses 3 capítulos para viajar comigo
A Hora da Bíblia sequenciado sobre o Apocalipse. Antes disso, você tem que ler esses capítulos que eu falei, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Aí, irmão Carlos, o Apocalipse não é um livro de terror, porque quando eu leio eu fico assustado. Ou as reclamações que me chegam, como chegou essa semana, de uma irmã nossa, é que quando lê o Apocalipse, por mais que leia, não entendem. Eu tive pastores antigos lá há muito tempo atrás que diz cuidado com o Apocalipse, porque muita gente lê e fica doido. Mas não é isso que o livro fala de si. O livro nos diz que bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, do Apocalipse. Do Apocalipse. Quem lê as palavras desta profecia é um bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz completamente. Feliz financeiramente, feliz sentimentalmente e principalmente feliz espiritualmente. Completamente feliz porque ele abarca, ele inclui as revelações de Deus para com a humanidade. Então eu já te expliquei o que é o termo Apocalipse, não é? Apocalipse, desvendar, descobrir, revelar ou desvendar os segredos dos fins dos tempos. Jesus, Deus, através do anjo para com João, estava revelando o futuro da humanidade, tá? Nesse livro temos a revelação máxima do que seria o futuro da humanidade. Apocalipse não é somente um livro de catástrofes, embora vá acontecer juízos. Não. Apocalipse começa revelando no seu primeiro capítulo, que vamos ver à frente, que Jesus está vivo. Ele se apresenta a João: eis que fui morto, mas estou vivo. Então ele é um livro do triunfo de Jesus, mostrando Jesus, o Criador, o Filho de Deus, e aquele por quem Paulo diz em Colossenses 1,16 que todas as coisas subsistem, que Jesus ressuscitou e está vivo. Estou falando de fé, tá? Eu sei que, embora esse vídeo vá para o YouTube, muita gente pode estar assistindo descrente ou crente, mas eu estou falando de fé. E para a igreja, para o cristianismo no geral, seja protestante, evangélico, seja catolicismo, para nós, Jesus está vivo. E essa é uma realidade, tá? Então, o Apocalipse, ele diz aqui ainda no versículo 1 e revela de si mesmo o seguinte: aos seus servos, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então está falando de futuro, tá? Eu abro já um parêntese, eu não vou entrar em quantas linhas de interpretação existem para o Apocalipse, embora poderia citá-las, tá? Entre elas a historicista, a futurista e a preterista. Não quero citar no momento. Eu quero te dizer que nós, evangélicos, na sua maioria pentecostal, e principalmente nós da Assembleia de Deus, somos da linha futurista, tá? Pré-milenista. O que quer dizer futurista? Nós acreditamos que o Apocalipse começa com as 7 igrejas da Ásia, tá? Que hoje está localizado na parte da Turquia, mostrando que Jesus ele tinha conhecimento e continua tendo hoje conhecimento do que está acontecendo com a sua igreja, assim como aconteceu com aquelas 7 igrejas. Jesus estava vendo, ele tinha o diagnóstico do que a igreja estava passando, como ela estava vivendo, se ela estava se portando bem para com Deus, se ela ainda estava guardando os princípios aprendidos. Isso João escreve. Ô irmão Carlos, quando foi que o irmão João escreveu? Qual é a datação ou a data de Apocalipse? Segundo os maiores entendidos hoje, Stanley M. Orton, Downing de Pentecoste, Tim LaHaye em seu livro A Beira do Apocalipse, e outros autores. Eu já li Apocalipse diversas vezes, de contar, eu acho que mais de 30 vezes. Já li sem Bíblia de estudo, só com dicionário 2 vezes. Li Apocalipse com a Bíblia pentecostal mais de 3 vezes. Li Apocalipse com a Bíblia
plenitude 2 vezes, li Apocalipse com a Bíblia Aplicação Pessoal, li o Apocalipse com um comentário bíblico Halley inúmeras vezes e de perder as contas. Li ele depois com Apocalipse versículo por versículo, Apocalipse versículo por versículo de Stanley Morton, que eu acho que para mim, em particular, é o maior tratado do Apocalipse que eu já li, de vários livros que li sobre o tema. Daniel e Apocalipse de Antônio Gilberto, embora um pouco distante, 1986 o lançamento, o Stanley Morton é muito mais atualizado, tal qual o Darwin de Pentecoste, no seu manual de escatologia. Então, dentro dessas leituras que eu citei do Apocalipse, e vou deixar como referência nos vídeos, eu não encontro em Apocalipse simplesmente uma linguagem de terror, não. O Apocalipse, ele se encaixa dentre as literaturas apocalípticas, claro. O que é isso? Aqueles que eu citei, Ezequiel, Daniel e Zacarias. E quando eu digo literatura apocalíptica, é porque ele vai mostrar símbolos, dramaticidades e principalmente profecia. Nesse contexto, o Apocalipse ele é único. Entre os 27 livros do Novo Testamento, ele é único. Por quê, irmão Carlos? Porque ele é um livro exclusivamente, amplamente profético. Embora ele traga cartas, diálogos dentro do seu bojo, dentro do seu contexto, dentro do seu interior, ele é essencialmente profético. Então, para entender o Apocalipse, você tem que trazer para si essas coisas. Uma outra coisa que está imbuída no Apocalipse, que mostra que ele não é somente um livro de julgamentos de Deus para com a humanidade, o Apocalipse ele traz consigo cânticos e hinos. Aonde está escrito isso, irmão Carlos? Apocalipse capítulo 4, versículos 8 e 11. Apocalipse 5, de 8 a 13. Apocalipse 7, versículos de 9 a 12. Apocalipse 11, versículos de 15 a 18. Apocalipse 15, do 2 ao 4. E fechando Apocalipse 19, do 1 ao 8. Eu vou deixar esses versículos como referência na descrição do vídeo no YouTube. Depois talvez coloque também aqui no Facebook. Apocalipse fala do seguinte: Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Profecias que falam do período da ira de Deus, que a gente vai qualificar mais à frente como um período da grande tribulação. E eu vou explanar um pouquinho para vocês, tá? Eu estou tentando ser breve, claro, tá? Para que todos, essa clareza para que todos entendam, de leigos a sábios. Não estou usando termos técnicos, teológicos, jargões técnicos que dificultem a compreensão. Assim eu fiz com as 70 semanas de Daniel, deixando o mais entendível possível. Então, Jesus é apresentado no Apocalipse como o Cordeiro de Deus triunfante, ressuscitado, que cumpre as profecias do Antigo Testamento, dos finais dos tempos, desde o arrebatamento da igreja ao surgimento, durante um período que a gente vai chamar de a grande tribulação, de algumas figuras, tá, simbólicas, reais, tá? A gente interpreta Apocalipse como um livro que tem símbolos dramáticos, mas é um livro real, de personagens que irão acontecer. Foi assim que Jesus apresentou o Apocalipse, quando ele fala lá a abominação da desolação, ou Daniel fala do chifre pequeno, fala de o filho da perdição, como Paulo apresenta, um livro real. Eu também posso dizer que o Apocalipse ele garante o triunfo do plano de Deus para a humanidade. Cristo é triunfante em Apocalipse. Então você não pode deixar de ler o Apocalipse. Por isso que ele diz: bem-aventurados aqueles que leem as revelações do livro do Apocalipse. Tá? Então, ele garante que o plano de Deus será cumprido até o fim, até o dia do julgamento final, e também quando seremos elevados à Nova Jerusalém, a cidade celestial, para estarmos com Deus eternamente. Essa é a nossa esperança.
é a esperança dos cristãos, daqueles que buscam, entendem o Evangelho. Cristão não é quem comemora Jesus agora na Páscoa ou no Natal, não. Cristão é quem lê os Evangelhos, a biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cristão é quem se aproxima de Deus. Cristão é quem vive para Deus. Cristão é quem está cotidianamente meditando na palavra de Deus e acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, assim como o Apocalipse nos revela que o fim de todas as coisas estão guardados nas mãos de Deus. E foi revelado a João uma parcela disso através deste livro glorioso, tá? O Apocalipse fala de duas marcas. Uma, a marca de Deus, que para quem não sabe, está em Apocalipse 17. Qual é a marca de Deus, irmão Carlos? O amor. Jesus disse que nisso sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a marca de Deus não é a placa denominacional que eu faço parte, a Assembleia de Deus, há mais de 20 anos. Não sei se você está me assistindo, presbiteriano, batista, metodista, quadrangular, católico. Não, a marca de Deus não é um segmento. Não, a marca de Deus principal é o amor, tá? Mas a Bíblia também fala que haverá outra marca dada durante um período chamado de a grande tribulação, que eu expliquei no vídeo anterior sobre Daniel, um período de 7 anos chamado de a grande tribulação, chamado no Antigo Testamento de a ira de Deus, o julgamento de Deus sobre os seres humanos que ali estiver naquele período de 7 anos, quando a igreja for toda ela tomada, arrebatada para Cristo, que é a nossa esperança, haverá aquilo que chamamos de a marca da besta. Então, Apocalipse traz duas marcas, a de Deus sobre os salvos e a marca da besta sobre aqueles que negarem a Jesus. Tá? Isso é bola para frente, eu vou explicar quando chegarmos nas explicações textuais, capítulo por capítulo. Irmão Carlos, qual a data o senhor disse que ia falar do Apocalipse? Segundo as maiores autoridades arqueológicas, escatológicos, os maiores catedráticos, foi escrita durante o período do reinado ou império de Domiciano, um dos piores perseguidores da igreja. Os 3 maiores perseguidores da igreja são, em início, Nero, né, Domiciano e aquele que sucede ele. Sendo assim, o período de reinado de Domiciano é entre 81 a 95 depois de Cristo, e dentro desse período o próprio Domiciano se declara Deus. Ele quer que todos os súditos do seu reinado, do seu império romano, o chamem de Senhor e Deus. Isso contrastava com o cristianismo e continua contrastando, porque para a gente não existe outro Deus além do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que criou os céus e a terra. Para nós só existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então a igreja naquele momento, João o apóstolo e os milhares de discípulos que estavam ali, não podiam comunhar, não podiam concordar, não podiam se render à ideia de outro Deus que não fosse Jesus. E isso chocou Domiciano, de maneira que ele queria o apóstolo João morto. Ele pega o apóstolo João já velho, envelhecido, no finalzinho, acredita-se que entre 86 ao final do seu reinado de 95, ele manda João para a ilha chamada Ilha de Patmos, que vamos ver um pouco mais à frente. Onde estava localizado a Ilha de Patmos, irmão Carlos? Segundo o manual, o comentário bíblico Halley e outros livros que tratam bem a escatologia, ela estava, a Ilha de Patmos, ao sudoeste da moderna Turquia. De hoje, do que é a Turquia, ele estava ao sudoeste, cercada por 3 mares, que eram os mares Negro, Egeu e Mediterrâneo. Tá? Isso é só um detalhe de onde João estava quando Deus deu a visão. Só que João diz que isso foi quando ele estava na ilha de Patmos. Ele não escreveu
na ilha de Patmos, ele teve as visões na ilha de Patmos. Quando Domiciano morre e é cessada temporariamente aquela perseguição, João volta para Éfeso, onde se acredita que ele concluiu seus dias com cerca de 100 anos. Ele viveu bastante, o apóstolo João. Então, datação no período de Domiciano, mais especificamente por volta de 95 a 96, no final do reinado de Domiciano, foi escrito o Apocalipse. As visões são anteriores, quando ele está preso na ilha, mas a escrita vem do final do reino de Domiciano, quando João é libertado, tá? Então, o Apocalipse, ele também, ele nos revela o grandioso final da história. Veja que contraste, não é? Enquanto Gênesis nos fala do início da criação, Gênesis, princípio, né? Apocalipse nos fala da conclusão. Então Deus, ele tem, me permita, Deus ele tem amarrado, Deus ele tem nas suas mãos, Deus ele tem debaixo do seu poder o presente, o passado e o futuro. O início de tudo no Gênesis. Quer entender Gênesis melhor e algumas dúvidas que você tem, procure pelo Dr. Adalto Lourenço no YouTube, um cientista brilhante que tem aí, pastor, que tem tratado sobre isso. E temos o Apocalipse, o luminar da revelação divina, a conclusão da grandeza do nosso Deus. Quando eu digo assim, é porque o próprio Deus, falando de si, ele diz em Isaías: quem como eu chama o futuro como se presente fosse? Não há outro Deus como o nosso Deus, que tem em suas mãos o domínio da história. Apocalipse é a revelação de que Deus tem todo o domínio da história nas suas mãos. Apocalipse também fala de uma batalha. Uma batalha entre quem, irmão Carlos? Fala de uma batalha entre o cordeiro e a besta que se levantará. Essa besta, há duas bestas: a besta que se levanta do mar, que é o anticristo, e a besta que se levanta da terra, um falso profeta que fará um culto para o anticristo e levantará, erguerá uma imagem, conforme Daniel capítulo 11, versículos 30 em diante, até o 39, você vai ver que ele vai erguer e adorar um Deus estranho, certo? Apocalipse fala também de uma mulher, simbolicamente no seu capítulo 12, a cidade santa, e também fala da besta, do dragão e do falso profeta. Então, o Apocalipse, ele é exatamente o que ele diz ser. O que é que ele diz ser? Uma revelação, um desvendamento do futuro. Até aqui eu tratei das partes essenciais, mas uma coisa que eu quero te dizer também sobre o Apocalipse, e acho extremamente importante para se entender o Apocalipse, antes de eu mostrar esse resumo que eu fiz do Apocalipse, é o simbolismo que ali está imbuído. O Apocalipse, ele transcorre-se num simbolismo de número 7. Quando você olha o número 7 na Bíblia, ele fala de completude, ele é o número de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, conforme acreditamos, e no 7º ele descansou. Deus manda que Josué, com o seu exército, dê 7 voltas em volta de Jericó, né? Com 7 sacerdotes, com 7 trombetas, tocando durante 7 dias. Veja como o número 7 ele é importante na Bíblia. E quando a gente chega no Apocalipse, há um simbolismo desse número 7, não com a ideia que se tem hoje de números, numerologia, não, mas ali com o número de completude de Deus, que Deus é completo, é pleno nas suas realizações. E quais são esses 7, irmão Carlos, no livro do Apocalipse? Você já começa tendo nos capítulos 1 e 2, quando chega no 2 propriamente, você vai ter 7 cartas, 7 anjos, 7 estrelas ou 7 anjos, 7 candeeiros, né? Você vai ter mais para frente 7 anjos das igrejas, que naquele caso eram os pastores e não anjos.
celestiais. Você vai ter no Apocalipse, ainda nos números 7, 7 selos sendo abertos. Você vai ter 7 trombetas. O que são esses selos? Selos vão revelar um falso Cristo, alguém que vem como que reinando. Ele se apresentará como sendo Cristo. Os selos apresentará e iniciará a ira de Deus, o período do dia do Senhor, da ira de Deus sobre os seres humanos. Onde a fome, quando o quarto selo é aberto, o cavaleiro amarelo traz consigo a fome, a morte. As comidas seriam compradas regradamente. Parece até agora, período de coronavírus, que estamos vivendo em controle, as pessoas em alguns lugares controlando o acesso ao mercado. Ontem mesmo eu estive no mercado, tinha uma placa bem grande dizendo apenas 10 pessoas por vez, conforme decreto do prefeito local e atual de Salvador, Bahia. E você vai ter, então eu falei de 7 cartas, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 anjos, 7 selos. A Bíblia também fala em Apocalipse de 7 trombetas. Esse sim é um período de flagelo. Flagelo é um período de ira. Flagelo, ira, caos. Esse é o período que os filmes americanos, como Deixados para Trás, apresenta. Apocalipse, agora fraquinho, com Nicolas Cage, também apresenta. Alguns filmes dessa situação, fim dos tempos apocalípticos, apresentam. Você tem ainda 7 taças da ira de Deus, 7 tochas, um dragão que tem 7 cabeças com 7 diademas, 7 montes, 7 reis e, o que me deixa mais feliz, 7 bem-aventuranças. A primeira dela nós lemos, eu li com vocês, na verdade no início eu li com vocês, que é bem-aventurado aquele que lê. Não vou falar sobre as 7 bem-aventuranças porque não é o assunto, mas quando você lê, você vai encontrar 7 bem-aventuranças gloriosas de Cristo, de Deus, para com o seu povo. Então, o Apocalipse é um livro recheado do número 7, permeado, que repercute, se repete o número 7. Para que isso, irmão Carlos? Para mostrar que a obra de Deus, ainda esqueci de falar dos 7 Espíritos de Deus, na verdade falando da plenitude do Espírito Santo. Então o Apocalipse é um livro que revela em si, com o número 7, que Deus, ele é pleno, Deus, ele é completo naquilo que ele faz. Deus inicia com Gênesis, chegamos ao Malaquias do Antigo Testamento, iniciamos o Novo com Mateus, mas Deus não deixa a sua obra inacabada. Chegamos ao Apocalipse com a conclusão dos planos de Deus para com a humanidade, tá? Então, Apocalipse, no seu geral, é isso. Cristo triunfará sobre o anticristo, tá? Eu quero estamos ao vivo e falar cansa, tá? A gente tem que estar sempre lubrificando. Eu quero e espero que esteja bem visto daí, concluir essa introdução ao Apocalipse. Como eu disse, é só uma introdução, não vamos chegar nos capítulos do 1 ao 27 com extensão, mas vamos lá. Para a gente fechar, eu espero ter sido bem entendível, de maneira que você mergulhe comigo no que seja o Apocalipse inicialmente, para você tomar coragem e gosto para lê-lo. Eu fiz um resumo daquilo que eu enxergo e que outros autores enxergam. Como eu disse, li o Apocalipse mais de 30 vezes, amo esse livro, é o meu tema predileto na Bíblia. Um dos é justamente, embora não seja o único, são temas escatológicos. Então, temos aqui o livro do Apocalipse. Se acostume com essa tela, eu fiz uma visão panorâmica dos 22 capítulos do Apocalipse. Eu espero que esteja dando para ver daí direitinho. Vamos tentar aproximar um pouquinho, tá? Capítulo 1 do Apocalipse mostra a visão de Cristo glorificado. Cristo ressurrecto, voltou da morte, subiu para o céu, e João está vendo Jesus ali cerca de
Vamos calcular, 96 depois de Cristo, cerca de 60 e poucos anos depois que Jesus foi elevado aos céus, conforme Atos 1, versículos 8 em diante, que Jesus retorna ao céu na vista de mais de 500 pessoas. Então, Jesus foi visto fisicamente subindo para o céu por mais de 500 testemunhas. Isso é o que nos dá garantia de que ele foi elevado aos céus e está vivo. Nós somos crentes, nós somos cristãos, nós acreditamos, nós não vivemos como os demais homens. A você que está se questionando, será que ele acredita em tudo isso? Sim, sim. Tenho me dedicado nesses anos a isso, a acreditar. Passei por 2 faculdades e continuo acreditando literalmente que o meu Jesus vive. E deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro capítulo, a visão de Cristo glorificado. Se você quiser pausar nesse resumo, é bom para você já entrar comigo no Apocalipse um pouco mais. Capítulos 2 e 3, a igreja no passado, porque João escreveu para as igrejas de Éfeso e da Ásia Menor, daquela região da Ásia Menor, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Laodiceia e Filadélfia e tal, mas ele também fala, aquilo também é um panorama para a igreja de Deus, de Cristo, no desenrolar da história. Então, por isso que eu botei aqui, ó, Apocalipse 2 e 3, capítulos 2 e 3, a igreja no passado e no presente. Apocalipse, capítulo 4, a igreja arrebatada. Mas não trata só disso o capítulo 4. Capítulo 4 nos mostra o trono de Deus. Nos mostra o trono celestial, tá? Mostra 24 anciãos adorando aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse capítulo 5 nos mostra o livro selado e o cordeiro. João ele tem a visão de um livro que está selado e ninguém pode abrir. E João diz, e eu chorava muito. E aí um dos anciãos diz, não chore, eis aqui o Cordeiro de Deus, oh bendito seja o Senhor, que foi morto e pelo seu sangue comprou para si as nações. Então Jesus é apresentado no capítulo 5 como um Cordeiro poderoso, que tem o poder para abrir os selos, que irão revelar o futuro da humanidade. Aqui sim, Apocalipse capítulo 6 ao 18. Aqui sim, entramos no período chamado de a grande tribulação. Não deixe de ver, eu estou batendo nessa tecla, não deixe de ver o nosso vídeo anterior, vai estar na descrição, as 70 semanas de Daniel, onde eu explico o porquê esse período de a grande tribulação vai ocorrer durante 7 anos. Eu explico lá detalhadamente. Olha o 7 de novo, número 7 de novo. E eu explico nesse vídeo, as 70 semanas, detalhadamente do porquê 7 anos. Esse período aqui do capítulo 6, quando abre-se os selos e chegamos ao 18, a queda da Babilônia e da grande Babilônia que vai ressurgir, transfigurada no Império Romano, ressuscitado, levantado. Do capítulo 6 ao 18, que trata-se da grande tribulação, é o período mais negro, mais como é que eu posso dizer, catastrófico. Se você pensa que pandemia, que coronavírus que está deixando as pessoas em casa assustadas, é o período de maior terror que você já viveu, busque estar do lado de Jesus. Porque a Bíblia fala que durante 7 anos, isso está em profecias do Antigo Testamento, como Sofonias capítulo 1, versículos 14, o dia da ira do Senhor vem sobre os homens, e naquele dia a sua prata e o seu ouro não poderão livrá-los. Naquele dia os homens poderosos dirão aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos esconda da ira do Senhor. Mas esse período aqui fala-se, né? Esse sim é apresentado nos filmes de Hollywood como estrelas caindo do céu, flagelo sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios.
Deixa eu me deter um pouco aqui no Apocalipse 6 a 18, para te dizer que durante esse tempo Deus vai estar julgando as pessoas que diziam que Deus não existe. Os adúlteros, os fornicadores, os mentirosos, os ricos que diziam que Deus é o seu dinheiro e o seu bolso, as pessoas que cometiam atos e atrocidades, por que não dizer pertinentemente, políticos que usam do seu cargo para matar genocidamente muitos pela fome, porque eles usurpam dinheiro que poderiam estar compartilhando. Você que clama a Deus por justiça, Apocalipse 6 a 18, os homens serão julgados por toda a maldade, por práticas inomináveis, práticas desagradáveis a Deus. A Bíblia fala que será a vinda de Jesus como os dias de Noé e como os dias de Ló. Práticas que não agradam a Deus serão julgadas. E nesse período a terra será fustigada pelo sol. O sol brilhará um pouco mais, tá? Durante o período da grande tribulação. Fala-se também da batalha do Armagedon. Esse período fala do surgimento da besta, como eu disse. Durante as 7 trombetas, primeiro vai ter os 7 selos, um vencedor, a guerra, a visão da fome, da morte, visão dos mártires debaixo do trono de Deus e convulsão na terra. Quando entra-se as 7 trombetas, vem aqui nesse período dos 6 ao 18, é onde eu me detive agora, fala-se das 7 trombetas, onde cairá saraiva, fogo e sangue sobre a terra, montanha em chamas lançada ao mar, uma estrela ardente caída nos rios, danificando a pureza das águas. Até a água será controlada, será muito pior do que coronavírus. O sol, a lua e as estrelas escurecem, flagelo de gafanhotos demoníacos, um exército de cavalaria de mais de 200.000 surge do rio Eufrates contra a humanidade. Mas também haverá, calma lá, nesse período de grande tribulação, não é só flagelo. Irmão Carlos só vai falar de miséria aqui na grande tribulação? Não. Durante a grande tribulação haverá 2 testemunhas pregando a palavra do Senhor, principalmente para a nação de Israel, elegendo 144.000 de Israel. Durante esse período de grande tribulação, os crentes que não subirem com Cristo, porque essa é a nossa visão, arrebatamento precedente, como eu disse, nós somos futuristas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Essa é a visão que eu defendo, a Assembleia de Deus defende e a maioria dos evangélicos pentecostais, tá? Mas também haverá nesse período aqui do Apocalipse, além do surgimento das 2 testemunhas, diz a Bíblia que um anjo proclamará o evangelho bendito do Senhor. Então, você cristão que me assiste nesse momento, busque firmar-se na sua fé. Jesus costumava dizer: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o seu Senhor. Em outros textos ele diz: o seu Senhor virá, como ladrão. Se um pai de família soubesse a que vigília da noite vem um ladrão, estaria preparado. Então estejamos preparados, como as virgens prudentes do capítulo 25 de Mateus, para não passarmos por esse período aqui do capítulo 18, 6 ao 18 do Apocalipse. Mas o Apocalipse também nos fala, olha aqui, capítulo 19, a alegria da noiva de Cristo. A alegria da noiva eleita, escolhida e separada. Apocalipse 19 nos apresenta um cavalo branco descendo do céu, e o mais gostoso, o mais interessante, o mais regozijador para nós é que esse cavalo traz em si, montado em si, um cavaleiro, cuja sua coxa, em sua coxa ele tem escrito, ele é a fiel testemunha, o próprio Cristo retornando. Cristo voltará em 2 fases. Em ocultamente para levar a igreja. Passa-se o período de 7 anos de grande tribulação. Ele volta com seus milhares de santos para reinar no que chamamos aqui, capítulo 20 de Apocalipse, o milênio.
1000 anos em que Cristo reinará sobre a terra, onde, quando ele retorna, aqui sim, capítulo 19 do Apocalipse, após 7 anos de grande tribulação, aqui sim, todo olho o verá, aqui sim, todo joelho dobrará e toda língua confessará. Até aqueles que diziam não acreditar em Jesus, dirá e confessará, porque verá o seu poderio, que Jesus Cristo é o Senhor. Bendita a esperança, gloriosa esperança, quando a Bíblia nos diz lá em Atos 4:12, e em nenhum outro nome há salvação, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Só Ele é a nossa salvação. Paulo chega a dizer para você que adora imagens de escultura, cuidado com isso. A Bíblia diz que Deus condena a criação, a confecção de qualquer tipo de imagem de escultura. Deus condena. E quando chega no novo, né, a Bíblia vai nos elevar a isso. Ah, não, adore a fulano, adore ciclano, peça a fulano, peça... Não. A Bíblia, Paulo nos diz que só há um intermediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Paulo, um de seus maiores apóstolos em termos de escrita, mais 13 epístolas. Então, no capítulo 20 temos o milênio, como eu expliquei aqui, Cristo volta sobre o Monte das Oliveiras, todo olho verá. Isso é fácil, hoje eu vou explicar depois como todo olho verá. Inicia-se o milênio, Satanás, que aflige a humanidade, é preso durante esses 1000 anos, solto já no finalzinho por um pouquinho de tempo, e aí dá-se o juízo final, onde nós temos nesse livro glorioso o destino dos homens que negam a Deus. Está em Mateus capítulo 25, né? Serão lançados no lago de fogo aqueles que rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus, o Salvador do mundo, o único que deveríamos esperar. E aqui dá-se o juízo também. O diabo e os seus, a trindade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta, são lançados no lago de fogo. Esse é o destino de todos aqueles que negaram a Deus, negaram que Deus criou o mundo, negaram que Deus é o princípio de tudo, preferiram uma falsa evolução criada por Darwin e rejeitaram o Deus eterno. Esse é o destino, tá? Não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. Jesus falou isso em suas pregações. Não fomos nós evangélicos que inventamos isso, não. Jesus falou sobre isso. O destino daqueles que negam a Ele é condenação eterna, mas a bendita esperança minha e sua, cristão, que já acreditamos nessa fé, e você que venha através dessa palavra se converter, é uma vida eterna com Cristo. Essa é a nossa esperança. E aí Apocalipse também nos fala, por isso bem-aventurados aqueles que leem, capítulo 21, novos céus e nova terra. Por que novos céus e nova terra, irmão Carlos? Malaquias capítulo 4, segundo Pedro capítulo 3, diz que a terra como nós conhecemos passará como um grande estrondo, destruída, flagelada pelo fogo. Depois da grande tribulação, essa terra vai passar por um vexame, tá? Como eu disse, o sol, estrela candescente caindo, saraiva, fogo durante a grande tribulação. A terça parte da humanidade vai ser dizimada. Então já estamos no princípio de dores agora com essa pandemia mundial, mas ainda não é o período negro, o período da grande tribulação, o período de grande atrocidade. E depois disso tudo, vemos a nossa esperança, novos céus e nova terra. Jesus, antes de subir, ele faz uma oração sacerdotal em João 17, e ele diz assim, ó: Pai, aquele que tu me destes eram teus e tu nos deste. Eu quero que eles estejam aonde eu estiver. Onde é que Jesus está? Na luz inacessível. Naquele lugar onde o nosso corpo será transformado. Jesus está no céu. Ele diz lá em João capítulo 14, João, o mesmo João apóstolo, só que é evangelho, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou vos preparar lugar. Então, está preparado, novos céus e nova terra. Ele também diz em Mateus 25, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para fecharmos,
o Apocalipse 22, último capítulo, ele mostra o perfeito estado eterno daqueles que viverão com Deus, onde não há noite, ali não há choro. Essa é a revelação do Apocalipse 22. Ali não há choro. Aqui deixaremos as nossas tristezas. Aqui deixaremos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então você viu aí que Apocalipse é um livro glorioso. Essa foi apenas a introdução, porque há muitos detalhes a ser discutido. Se Jesus não arrebatar a sua igreja antes disso, eu espero ter tempo para explicar os capítulos do Apocalipse. Não sei se teremos tempo, né? Porque Jesus disse que quando virdes todos esses sinais, que sinais? Sinais dos tempos que estão ocorrendo desde a pandemia e outras coisas como terremotos, homossexualidade no seu cume. Jesus disse que quando ele voltasse seria como os dias de Ló em Sodoma e Gomorra, onde a homossexualidade estava acontecendo gritantemente, tá? Mas também não só isso, homens casando-se, dando-se em casamento, indo e separando-se. Não vou entrar em detalhes, mas ele diz assim, ó, quando virdes todas essas coisas, olhai para cima, porque já está próxima a vossa redenção. O mesmo apóstolo João, em uma de suas cartas, a primeira, capítulo 2, 18, parte A, João fala, filhinhos, é já a última hora. Por que eu concluí dessa forma? Para te dizer que Apocalipse é um tema necessário. Se você é pastor e está me assistindo, leia Apocalipse. Esse ler no grego aqui, né, agnostase, esse ler aqui é ler em voz alta, ler para que todos ouçam. Se você é pai de família, leia Apocalipse na sua casa para a sua família. Se você é um líder espiritual, na sua congregação, na sua igreja, pastor, diácono, presbítero, bispo, não sei, leia Apocalipse, busque entender Apocalipse. Eu vou sugerir alguns livros bons, como O Tropel do Apocalipse de Billy Graham, esse próprio livro que eu falei, e outras leituras que fizemos, O Mundo em Chamas de Billy Graham e outros, para que você tenha uma conscientização, para que você amplie, tá, o seu conhecimento no Apocalipse. Então, ele é exatamente o que diz ser a revelação do Senhor, como eu apresentei aqui, do futuro da humanidade. E Deus está no controle de tudo. Apocalipse fecha mostrando que a promessa que ele fez de levar os seus para o céu será cumprida. Cristo triunfará, já triunfou na cruz e continuará triunfando sobre o príncipe da terra durante o período da grande tribulação e pós-milênio, porque Jesus, ele é a chave da nossa vitória. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores pelo sangue de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesse período de medo de coronavírus, muita gente em casa isolada com medo. Eu tenho aproveitado para falar de Jesus. Então eu quero fechar pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre seu lar. Se você ainda não é cristão, não é salvo, que a salvação de Jesus atinja a sua vida, atinja a sua família. Como é que é salvo? Tem que pagar o dízimo, tem que ir para a igreja tal? Não, inicialmente você procura uma igreja que fale de Jesus, mas a Bíblia diz, crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que você, como eu, passe a amar as revelações pertinentes ao Apocalipse, porque elas mostram com clareza que Jesus é o Senhor dos céus e da terra. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra pelo seu Pai, e o Espírito Santo também é o cerne dessa revelação. Então busque em Deus, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ele te ajude nessa introdução. Compre uma boa Bíblia de estudo e alguns livros que vamos sugerir e comece a falar do Apocalipse. É tempo de estudarmos as últimas coisas e conhecermos as coisas de Deus com mais profundidade. Ah, irmão Carlos, por que esse tema? Paulo diz que quando alguém era menino se alimentava de leite, mas quando cresce come comida forte. É tempo de você, cristão, deixar de ser menino, ficar discutindo temas que não trazem relevância,
ficar discutindo fábulas e coisas que não vão te acrescentar nada, só vão te levar em guerra com as outras denominações ou consigo mesmo. Se aprofunde no que é essencial. Jesus está voltando, então busque conhecer este livro, que é o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da revelação do Senhor. Que essa leitura te faça bem. Deus abençoe você e família com paz dentro do seu lar. Deus te abençoe. Se você me acompanhou durante a Hora da Bíblia ao vivo, espero que tenha feito bem à sua saúde espiritual e emocional ouvir as coisas de Deus. Obrigado por nos acompanhar. Deus te abençoe e até a próxima.